Olá, professores, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual o momento que vocês estão acompanhando essa formação, né? Sejam bem-vindos a essa nossa formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento para a área de Ciências da Natureza, que é a sexta formação que estamos passando por aqui. Eu me chamo Márcio Cristiano Bertolotti e atuo na equipe formativa da área de Ciências da Natureza, no âmbito do Programa de Recuperação e Aprofundamento da Aprendizagem, na disciplina específica de Física. Eu sou licenciado em Física pela UFSCar, estou me especializando em interdisciplinaridade no ensino de Matemática e Ciências da Natureza pelo Instituto Federal aqui de Araraquara e estou finalizando o meu curso de Pedagogia na Faculdade de Ciências e Letras aqui de Araraquara também. Atuo na rede estadual desde 2008 como professor de Física, passei por várias escolas aqui da região de Araraquara. Este ano, né, eu fui para uma escola que engloba o período integral, né, que engloba parte do programa de período integral, na cidade de Américo Brasiliense, dando aula de matemática, não de física, para os anos iniciais, Fundamental 2, e a escola se chama Alzira Dias de Toledo. Para audiodescrição, né, eu estou aqui, né, sou um homem, cabelo comprido, amarrado, barba rala, estou com uma camisa vermelha, com listras brancas, ao meu fundo tem uma estante de livros com algumas estátuas e tudo mais, e alguns apetrechos ali, né, e espero que vocês possam aproveitar, né, a nossa formação de hoje, que vem recheada aí de colaborações e tudo mais para a gente aplicar isso na sala de aula, pensar possibilidades na sala de aula e tudo mais. No próximo slide, né, a gente vai descrever, aqui, já pode começar a apresentar, gente, eu já me apresentei, já colocar a descrição ali, né, então, novamente, aí as informações que comentei, no próximo slide, a gente já tem, né, os objetivos dessa formação. Então, o primeiro objetivo dela, a gente retomar algumas informações importantes sobre a dinâmica das formações de Ciências da Natureza do Programa de Recuperação e Aprofundamento neste primeiro bimestre. Depois, nós iremos, né, exemplificar, a partir de novas sugestões de abordagens, como as aprendizagens em espiral possibilitam as retomadas e aprofundamento em habilidades essenciais da área de Ciências da Natureza. O terceiro objetivo, que está no próximo slide, é favorecer o planejamento de atividades de recuperação e aprofundamento das aprendizagens a partir de abordagens que oportunizem um trabalho pedagógico voltado para as habilidades essenciais previstas em anos séries anteriores e também aquelas dos anos vigentes. Chegando então, né, na agenda desse dia, dessa formação, ela está dividida em 3 momentos. O primeiro momento é a retomada sobre as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento de Ciências no primeiro bimestre. O segundo momento, as habilidades essenciais e as aprendizagens em espiral em Física, parte 2. Então, nós tivemos uma formação, né, de etapa, uma formação específica em Física, outra formação de etapa semana passada com a nossa coordenadora Mariana. E hoje, né, nós estamos finalizando essa parte da aprendizagem em espiral, do currículo em espiral, para a disciplina de Física. O terceiro momento seriam, né, aqueles onde nós vamos colocar sugestões para o desdobramento desse ATPC na escola, dessa formação na escola. Indo então para o próximo slide, nós temos então, né, o primeiro momento, que é retomar as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento nesse primeiro bimestre. Vamos, então, no próximo slide, analisar essa linha do tempo, né? A nossa formação começou lá em 10 de fevereiro, com metodologias e recuperação. Dentre delas, né, conversamos sobre os agrupamentos produtivos e ainda demos uma sugestão de projeto integrado entre língua portuguesa, matemática e ciências da natureza. Espero que vocês se lembrem, se não se lembrarem, né, e quiserem retomar isso, está tudo lá no repositório do Centro de Mídias. Na segunda formação, que aconteceu lá em 17 de fevereiro, conversamos sobre as avaliações, né,
em Ciências da Natureza. Tivemos também um tempinho para nos debruçar sobre a plataforma São Paulo, explorando as potencialidades para planejamento de ações a partir de habilidades fragilizadas, ou seja, as habilidades que tiveram menos desempenho no decorrer, né, da avaliação. E aí temos dois blocos, um que fala, né, das aprendizagens em espiral no currículo paulista, que está finalizando hoje, né, onde está ali o ponto B vermelho, ela já passou, como eu já disse, dia 24 de fevereiro foi a parte de etapa, no dia 3 de março, formação da semana B, com específico com as disciplinas, aqui comigo de física, com os outros formadores em ciências para o 9º ano, química, biologia para o 3º também. 10 de março, formação de etapa, agora 17 de março, formação específica de física, e é onde nós estamos. A partir da próxima formação, nós iremos abordar a interdisciplinaridade em ciências da natureza, e novamente teremos lá, né, 4 formações, 2 de etapa e 2 específicas. Então, teremos tudo isso aí nesse tempo todo, né. Eu ainda me confundo na escola, nas semanas A e B, espero que vocês não estejam passando pelas mesmas confusões que eu, mas toda semana B a formação é específica, toda semana A formação é de etapa geral para recuperação e aprofundamento em ciências da natureza. Indo para o próximo slide, a gente lembra, né, que nesse primeiro bimestre a gente vai utilizar o material de apoio que é para o 9º ano o currículo em ação e para a 3ª série do ensino médio o São Paulo Faz Escola. Eventualmente, né, como nós estamos com esse foco da aprendizagem em espiral e também com o foco da interdisciplinaridade, em nossas abordagens mais abrangentes, assim, a gente pode pautar cadernos de outras séries, de outros anos séries. É importante reforçar, né, que o caderno Aprender Sempre, o volume 1 dele, que é para o primeiro semestre, né, o primeiro e o segundo bimestre, a parte específica de física, ela se iniciará no segundo bimestre. Então, o primeiro bimestre a gente ainda não está trabalhando, não deveria, ou sei lá, podemos até estar trabalhando, né, já que as coisas se repetem às vezes, né, se aprofundam com outros momentos assim, mas a ideia é que nós utilizaremos o caderno Aprender Sempre no segundo bimestre. Se você já estiver utilizando, não tem problema, porque isso também faz parte da matriz de habilidades essenciais e o tempo ali, né, você tem a gestão do seu tempo na aula, né, em sua escola, em sua aula, e você pode adaptar de acordo com as suas necessidades aí, que é uma coisa que a gente sempre fala também, que as nossas sugestões partem de uma realidade, a gente tenta se aproximar ao máximo da realidade de cada local, mas isso nem sempre é possível. Então, tudo que a gente orienta e compartilha, ele deve ser adaptado para a realidade do seu chão da sala de aula aí, né? Então, sempre tenham esse cuidado, né? A gente não está impondo como você deve trabalhar, a gente está sugerindo práticas de sucesso, sugestões, né, que deu certo em algum momento, e lembrando que cada vez que a gente também trabalha essas práticas, surgem novas possibilidades de atualizar elas. Bom, indo para o segundo momento, então, no próximo slide, o segundo momento, a gente vai relacionar as habilidades essenciais e as aprendizagens em espiral em física, essa parte 2. Primeiro, da onde que surgiu, né, essa matriz de habilidades essenciais que foca o trabalho do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Lá em 2020, né, com o contexto da pandemia, houve a suspensão das atividades presenciais, o tempo pedagógico mudou,
começou toda aquela loucura, né, do ensino híbrido, como seria, as plataformas vieram, plataformas digitais, e dentro do currículo em ação foram elencadas, e tem um link aí para acessar, né, no PowerPoint, as matrizes de habilidades essenciais. Então, hoje, a gente trabalha em cima delas, e o Caderno Aprender Sempre é feito em cima dessa matriz de habilidades essenciais. E ela é uma parte essencial do currículo, né? Mas no currículo em ação, que é a materialização do currículo mesmo, a gente tem muito mais habilidades a serem trabalhadas em conjunto ali. Indo para o próximo slide, vamos tentar compreender um pouco mais, né, sobre a aprendizagem espiral. Qual é o princípio, né? Primeiro, se a gente analisar a figura aqui, né, tem um furacão aí, né, um ciclone, onde o raio dele vai aumentando conforme vai subindo aí verticalmente. Então, inicialmente lá, os conhecimentos básicos seria o comecinho dessa espiral. Novos conhecimentos, a espiral vai aumentando o raio. Abordagens diferentes, mais ainda, as retomadas de conteúdo para chegar nos conhecimentos avançados. Então, a complexidade, né, de como você vai trabalhar uma habilidade ou um objeto de conhecimento, ela vai aumentando com o tempo, por conta, né, das diferentes vezes que o aluno vai ver, a contextualização diferente, as retomadas, chegando a conhecimentos mais avançados. Indo para o próximo slide, a gente vai iniciar, então, né, essas sugestões de abordagens, né, específicas para o ensino de física. Pode passar para o próximo slide, fazendo um favor. E o próximo também, né, essas habilidades, né, que nós elencamos aqui, ela está lá, né, em física, terceira série, primeiro bimestre. Caracterizar os aparelhos elétricos a partir das especificações dos fabricantes sobre suas características, voltagem, potência, frequência, etc., reconhecendo símbolos relacionados a cada grandeza. E depois, né, a gente tem uma habilidade do currículo que está lá, ensino médio, 3 ali, ciências, natureza e tecnologias, 303. Todos esses códigos, eles têm uma relação, né, com a área, com o período, né, com a faixa de cursos, a faixa do ensino médio, ensino fundamental, né, EM é ensino médio, EF é fundamental, do primeiro ano, habilidade e tal. Então, esse código que tem aí, ele já nos diz, já indica de onde que é essa habilidade. Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das ciências da natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados tanto na forma de textos como em equações, gráficos ou tabelas, além da consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informação. Então, assim, a gente lê as habilidades e às vezes não relaciona ela diretamente com o objeto de conhecimento e nem com a prática que está sendo trabalhada lá. Então, no próximo slide, a gente tem uma possibilidade no ensino de física. Então, para darmos início, então, à sugestão de abordagens, trazemos aqui um print de uma atividade prevista no caderno Currículo em Ação da terceira série. Na verdade, é o São Paulo Faz Escola, me desculpem. Vamos ver melhor. Qual é a proposta dessa atividade? Então, tá lá. Observe em sua residência os equipamentos que possuem etiquetas de eficiência energética e responda os itens a seguir. Quais são as especificações apresentadas nessa etiqueta? O que é potência? O que é potência nominal e potência econômica? O que é eficiência energética? Então, aqui tem algumas indicações, né, do que é cada coisa. Veja como as temáticas trabalhadas nessa atividade se relacionam com as habilidades que destacamos anteriormente. Fica nítido, então, a importância dos estudantes desenvolverem a habilidade prevista para o primeiro ano do ensino médio,
principalmente no que diz respeito à leitura e interpretação de dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos, tabelas, especificamente nessa questão ícones. Pessoal, desculpem a confusão que eu fiz, essa atividade é do São Paulo Faz Escola, 2022, Caderno do Aluno, Física, terceira série, volume 1, página 37. Desculpem a confusão que eu fiz do currículo em ação com São Paulo Faz Escola, e assim, né, é isso mesmo, né, tá em transição, a gente acaba confundindo os nomes, às vezes não sabe onde está lá, e é isso. Então, a habilidade está correta aí, a habilidade não, a atividade, a identificação dela está correta aí no slide. Vamos, então, né, comparar no próximo slide como é que essas informações aparecem no currículo em ação para os alunos do 8º ano, na disciplina de ciências. Então, olhem curioso, ó, o print inserido nesse slide foi tirado do caderno Currículo em Ação do 8º ano do ensino fundamental. Veja como ambos os cadernos trazem discussões semelhantes, porém com aprofundamento diferentes. Nessa atividade do 8º ano, os alunos precisam identificar os símbolos presentes nas etiquetas de aparelhos eletroeletrônicos, e já na atividade que vimos nos slides anteriores, os estudantes precisavam discutir sobre a eficácia energética e potência nominal e econômica. Então, fica fácil assim, né? Fica explícito o aumento de complexidade do 8º ano para depois o 3º ano, o 8º ano do ensino fundamental e depois a terceira série do ensino médio. Nossa sugestão, né, é que a atividade prevista no caderno do 8º ano pode ser retomada pelos alunos da terceira série, como forma até mesmo lúdica, né, de iniciar as discussões sobre os assuntos. Então, assim, você vai ter uma etiqueta para interpretar várias coisas, e a complexidade do que você vai interpretar ali está, né, no modo como você vai organizar a aula e a atividade que os alunos vão responder durante esse período. Então, percebam, né? Eu acredito que é bem legal e dá para retomar isso daí, porque a etiqueta está nas duas apostilas. Então, uma atividade no caderno, por exemplo, já faria, né, esse primeiro contato novamente com as habilidades sendo trabalhadas ali. Bom, no próximo slide, nós temos uma sugestão, né, que a gente encontrou no caderno Currículo em Ação do 8º ano, uma outra atividade que pode ser relembrada para os alunos da terceira série. Então, vamos ver essa atividade, ó, simulando o consumo de energia elétrica. Desculpem. Sob a orientação do professor, acesse a internet e busque por um simulador de consumo de energia elétrica. Navegue pelo simulador o quanto for necessário para que você possa se familiarizar com os recursos disponíveis em seguida. Pense na rotina da sua casa e faça uma simulação, inserindo os dados no simulador, como dos equipamentos, quantidade, potência, tempo de uso. Se for necessário, utilize seu caderno pessoal para fazer as anotações complementares. Inseridos todos os dados, como resultado da simulação, é gerado um tipo de conta de energia elétrica, com todos os valores envolvidos. Analise os dados obtidos no simulador e verifique se o consumo de energia elétrica é alto ou baixo. Então, gente, o que nós temos aqui, né? Uma atividade, ó, primeiro, ele diz sobre orientação do professor. Então, o professor ajuda a organizar, né, o que o aluno vai fazer. Depois ele dá uma orientação de como usar o simulador. Então, ó, navegue pelo simulador, mexa, né, aí nesse mundinho do simulador, quanto tempo for necessário para que você se familiarize com os comandos ali. E isso é interessante, para que o aluno reconheça, né, as crianças já vão, né, olhar ali, já vão querer clicar em tudo, né, e tudo mais. Então, veja que essa realização, né, a realização dessa atividade, estamos sugerindo o simulador de energia da Enel, o qual está disponível no site indicado no slide. Então, é isso, gente. Então, outra atividade, né,
E eu me lembro, assim, que no próprio São Paulo Faz Escola tem atividade também para calcular, né, o quanto de energia o aluno gasta em casa, né, simular os aparelhos e tudo mais. Então, vale a pena, se for possível, claro, né, no tempo de cada um aí, propor, né, usar um simulador para isso. A gente gosta bastante de simulador aqui, eu indico vários sempre. No próximo slide, algumas outras sugestões. Olha, gente, eu estou sugerindo para vocês, assim, né, a utilização que não está aí no slide, peço só uma licencinha, né, para falar. Uma outra possibilidade é pegar as questões da AP do ano passado, que estão, né, de acordo com o currículo também. Então, incluir, né, essas questões da AP nos planejamentos, atividades ao longo do ano, ao se trabalhar com ela, os estudantes começam a perceber que as avaliações são elaboradas a partir das habilidades que eles estão aprendendo. Então, uma coisa bem legal, né, além dessas sugestões que a gente está colocando aí nos slides, é usar questões da AP, já que elas são baseadas estritamente no currículo em ação e no São Paulo Faz Escola e na matriz de habilidades que nós estamos trabalhando em aula, certo? E o que eu gostaria de propor também é assim, eu estou propondo ali uma sala de aula virtual. Você usar essas plataformas institucionais, né, do Google Sala de Aula, ou Google Classroom, ou do Microsoft Teams, não para você dar aula para o aluno, mas para você usar ele como organizador de uma aula, de atividades e conteúdos. Então, assim, se você faz isso, começa a fazer isso esse ano, aos poucos, assim como a sugestão do simulador lá, né? Mexa no simulador para se familiarizar. Comecem a mexer, aí onde que eu coloco uma atividadezinha ali, né? Como é que eu faço um formulário? Aos poucos, você vai montando o seu, seu curso, né, de física para o primeiro, segundo, terceiro ano, vinculado, claro, aos materiais de apoio e aos materiais de recuperação, e com as suas atividades, com a sua cara, com as suas orientações. Então, assim, o ano que vem, né, se você pegar essa turma de novo, não, essa disciplina de novo, nos mesmos anos, você já vai ter uma organização de algumas informações. Eu digo isso, gente, porque eu comecei a usar o Google, o Drive do Google, né? Não existia o Google Sala de Aula ainda, lá em 2012, mais ou menos. E muitas das coisas que eu pego hoje para fazer, eu vou lá no meu Drive, pego aquele documento, meu plano de ensino, por exemplo, ou plano de aula, ou guia de aprendizagem, dependendo de onde você estiver, está lá. Eu trago ele para cá, para 2022, e readapto com o meu contexto de agora. Então, ele pode ser ajustado e replicado futuramente. Como? Dessa forma que eu falei, cada vez que você retoma aquele conteúdo, aquela organização, né, de atividades e conteúdos que você deixou ali, você melhora um pouco mais. E com isso, né, você vai construindo situações e coisas até que chega um momento que você fala, agora dá para compartilhar isso com os alunos e eu tenho todas as aulas estruturadas aqui no meu espaço, no meu curso de física ali. Eu acho que isso é uma sugestão, assim, né? Não é para ficar desesperado, mas eu não sei mexer isso aqui. Vai devagar, abre ele, vê lá o maisinho, cria documento, é tudo ele, todo o layout dele, as coisas como que eu posso dizer? Elas estão ali para ajudar a gente, né? E elas são de fácil assimilação, né? Quando a gente pensa lá, né, uma criança pega um software e já sabe mexer. Ele sabe mexer porque ele vai fuçando em tudo ali, né? O que dá errado, ele desliga e liga de novo e tá tudo certo. A gente não, a gente vai com medinho ali, né? Ai, fazer isso, vai desconfigurar e, e acaba ficando com medo de mexer no negócio, né? Na plataforma e tudo mais. Então eu sugiro, mexam, vai lá, ó, configurações, vai ver o que cada botãozinho faz, como que eu posso organizar cada botãozinho.
Então, esse tempo, né, de fazer isso, não é um tempo que você vai parar uma tarde e ficar o tempo todo. Você começa a fazer isso e na semana seguinte, você gasta 10 minutos fazendo, na outra semana, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quando vai ver, você já está compreendendo, né, as ferramentas que qualquer plataforma oferece. E uma outra coisa que eu comento, que eu gostaria de comentar também, é que, assim, quando eu olho para o Microsoft Teams, né, que é institucional, e quando eu olho para o Google Sala de Aula, que também é institucional, eles oferecem as mesmas ferramentas. Então, a gente tem que chegar com a ideia de que, assim, eu quero compartilhar um texto. Como é que eu compartilho esse texto em tal plataforma? Em tal plataforma. Se aparecer uma terceira depois, a ideia do compartilhar o texto é a mesma, mas o caminho dentro da plataforma para fazer vai ser um pouquinho diferente. Então, quero fazer um formulário para os alunos responderem online. As duas plataformas oferecem essa possibilidade. Mas como é que eu organizo no Google Sala de Aula, no Drive, e como é que eu organizo no Microsoft Teams? Aí, né, é uma questão de ir lá e tentar fuçar até conseguir fazer. E, ou perguntar, né, ou ver as formações, tem vários momentos em que no centro de mídias apareceram formações para usar, né, esse material. A escola que eu estava no passado, que era a Escola Bento de Abreu em Araraquara, as professoras Protec fizeram vários tutoriais, então vale muito a pena, eu acho que vale a pena para todo mundo pensar dessa forma também. No próximo slide, a outra sugestão que nós estamos trazendo para vocês, né, é um livro chamado O Ensino que Funciona, Estratégias Baseadas em Evidências para Melhorar o Desempenho dos Alunos. E, especificamente, né, o capítulo 2, que chama Identificar Semelhanças e Diferenças, onde ele traz elementos práticos para como comparar, classificar, fazer metáforas e analogias com os objetos de conhecimento e potencializando, assim, o seu entendimento conceitual. Ele também sugere, como organizadores, a elaboração de tabelas, a definição de categorias, criar organogramas e separar elementos pelo diagrama de Venn, aquele lá dos conjuntos numéricos da matemática, quando a gente vai lá trabalhar conjuntos naturais, conjunto dos inteiros, conjunto dos racionais, conjunto dos irracionais, conjunto dos reais, depois os complexos, né? A gente não, às vezes nem dá tempo de chegar, os professores de matemática nem conseguem chegar nos complexos, né, mas todos esses conjuntos são representados com aquelas elipses e são chamados de diagrama de Venn. Ele é um organizador também, assim como tabela é um organizador. Assim, gente, quando eu vi esse livro, eu coloquei assim o nome dele, né? Ensino que funciona, estratégias baseadas em evidências. Eu olhei ele com preconceito. Falei, impossível ter um livro que colabora com isso e aquilo. E tem outros assim, né? Tem aquele Aula Nota 10 também. Quando eu comprei o Aula Nota 10, eu comprei ele com preconceito, assim. Eu falei, eu vou comprar para criticar. E aí, o que eu me deparei? Várias técnicas utilizadas lá eram técnicas que eu estava imaginando usar, assim como esse ensino que funciona, técnicas que eu estava tentando organizar para usar com os alunos, e, e realmente, assim, né, essa coisa de amenizar aquele ruído de informação da sala de aula, dá certo no final, né, deu certo em várias, claro que deu errado em alguns momentos, né, mas deu certo em várias situações. A insistência, né, em pensar metodologias para trabalhar ali a disciplina de física ou tudo mais também ajuda. No próximo slide, a gente traz então para a disciplina de física para o contexto dos objetos educacionais que a gente está trabalhando. Então, ó, eu estou sugerindo um tema gerador para organizar esse conhecimento. Então, qual é o tema gerador, né? Tá gigantesco aí, né? O tema gerador são as grandezas físicas e suas unidades de medida, tá? E na terceira série do ensino médio, que segue o caderno de São Paulo Faz Escola,
traz como objetos de conhecimento os aparelhos, circuitos e componentes elétricos. O tema gerador parte da busca das especificações técnicas desses elementos, trazendo à tona as grandezas físicas e as unidades de medidas. A parte prática, né, de nossa sugestão aqui se encontra na ação de classificar as grandezas físicas e suas unidades de medida. Como organizador, eu sugiro, né, uma tabela. Nós sugerimos aqui, nós vamos utilizar uma tabela a fim de explicitar seus nomes, sinônimos, suas unidades de medida e explicitar também o padrão do Sistema Internacional de Medidas e suas abreviações em expressões matemáticas. Vamos visualizar essa tabela, então? É uma sugestão, gente. A tabela que a gente colocou aqui, então, ó, os organizadores na tabela explicitam aí na primeira coluna nomes e sinônimos da unidade de medida. Na segunda, as variações que apresentam em expressões matemáticas dependendo da referência que se atribui. Na terceira e quarta, as diversas possibilidades de unidades de medida, onde já pode ser preparado, né, um momento aí para a gente pensar a transformação entre as unidades de medida. Então, eu acho que é importantíssimo, né, saber essas transformações, e nessas transformações a gente já consegue trabalhar várias habilidades de matemática também, fazendo, né, divisão, cálculo, comparação, regra de três, todas essas coisas. Na quinta e sexta coluna ficam explícitas, então, as unidades fundamentais e derivadas presentes no Sistema Internacional de Medidas. Então, vejam, assim, né, no próximo slide, né, a gente tem lá, ó, agora que eu vi, gente, eu estava descrevendo toda a tabela e a gente estava no slide anterior lá. Então, olhem essa tabela, né, tudo que eu falei até agora, assim, referenciando a tabela, né, o nome da grandeza, então, tensão ou voltagem, pode ser os dois. Símbolo nas expressões matemáticas, né, eu já vi U, já vi V e já vi T nos livros didáticos por aqui. Então, qualquer um pode ser. Então, o importante não é a incógnita, a letra que representa, né, a grandeza física ou a incógnita. O importante é entender a relação entre tensão, corrente e resistência para a lei de Ohm, para a primeira lei de Ohm, por exemplo. Unidade de medida, volts. Mais embaixo, no tempo, por exemplo, eu tenho tempo sendo medido em segundo, minuto, hora, dia, mês, ano. Então, tem tudo isso. Então, tempo, assim como qualquer unidade de grandeza física, pode ter várias unidades de medida, e aí a gente especifica no final dessa tabela o Sistema Internacional. Tanto, né, o símbolo dela no Sistema Internacional, como a unidade de medida no Sistema Internacional. Eu acho que isso vale muito a pena, e a complexidade disso, né, você é quem vai fazer. Então, eu posso colocar menos coisas, posso colocar mais, e vai depender do tempo que você tem. Indo para o próximo slide, então, pontos de atenção nessa sugestão, né? É possível mudar o tema gerador e aplicar tal abordagem em diferentes habilidades, com o objetivo de comparar e categorizar as grandezas físicas e suas unidades de medida. Então, assim, eu vou trabalhar a termodinâmica. Eu posso fazer essa tabela com as grandezas físicas da termodinâmica. Eu vou trabalhar depois, né, o conceito de átomo, forças, campos, né, campo elétrico, campo magnético. Eu vou pegar lá as unidades de campo elétrico, campo magnético, carga elétrica, tudo isso eu posso montar uma tabela dessa para comparação. E a partir dessa organização da tabela, como já foi comentado, surgiram aí, ó, a necessidade já, né, de explicitar as relações matemáticas entre as grandezas físicas, as expressões matemáticas que foram pedidas lá atrás nas habilidades. 2, a necessidade de um sistema padrão de medidas, né? Então pode retomar a história das medidas, né? A ideia de polegada, pé, braço, que era lá dos reis, do sistema feudal, cada feudo tinha a sua medida, que era enfim, né, essas historinhas assim, né, e o padrão de medida chegando até hoje, né,
nos padrões do sistema internacional, que são todas medidas físicas, né, constantes. E 3, a percepção de que uma grandeza física pode apresentar diversas unidades de medida. Então, esses 3 pontos de atenção são bem interessantes, eu acredito, né, são bem interessantes para que os alunos compreendam e separem, né, essas informações. Como a gente usa, né? Então, o livro lá, né, que é o Ensino que Funciona, Estratégias Baseadas em Evidência para Melhorar o Desempenho dos Alunos, como eu falei, eu olhei pela primeira vez, lendo a capa, lendo a contracapa, as coisas, com um pouco de preconceito até, né? Falar como, né? Como que acontece isso? Então, são sugestões que são interessantes, assim, né? Tem outros livros, assim, que são livros para metodologia do ensino, né, para prática do ensino, que facilitam. E na mesma função, né, que nós estamos aqui de formadores, né, sugerindo coisas, eu leio o livro dessa forma também. Eu leio a estratégia que eles propõem e tento trazer para o meu dia a dia na sala de aula, para as necessidades que eu tenho com os meus alunos naquele dia específico, né? Porque se for num outro dia, pode ser que tenham outras necessidades específicas, e isso sempre está mudando, né? A gente nunca, como diria, a gente nunca entra no mesmo rio, né? Porque a água é diferente, né? A gente nunca dá a mesma aula, mesmo que ela tenha as mesmas características a serem trabalhadas ali. Então, dessa forma que eu vejo, né? Então, até assim, se eu organizar a minha estratégia de aula de uma forma e levar isso para 2 salas diferentes, as coisas vão acontecer de forma diferente, porque os seres que estão ali são diferentes, a interação, né, o momento, o contexto do que está acontecendo na escola também é diferente. Então, passando então, né, terminamos esse segundo momento de sugestões, né, para a disciplina de física. Eu espero que possa, né, colaborar, essas sugestões possam colaborar com as estratégias, com a elaboração de estratégias, com as atividades que vocês vão propor para os alunos, que dê certo, né, quando vocês apresentarem, que vocês consigam adaptar da melhor forma possível. E nesse terceiro momento, ele é feito, né, de sugestões para vocês desenvolverem nesse último desdobramento da pauta aí no ATPC da escola. Então, tivemos essa formação, lembra, tivemos a formação na semana passada, no dia 10, formação de etapa, com a nossa coordenadora Mariana. Essa semana estamos tendo a formação específica. Essa formação específica, essa formação é para física, assim como química, biologia e ciências para o 9º ano estão tendo formação específica. Ciências com a Eve, biologia com o João Paulo e química com a Andrea. E assim, né, vou dar um spoiler aqui, que na semana que vem o que a gente vai trazer é a interdisciplinaridade, né? E quando for a formação específica, eu e a Eve estaremos aqui trabalhando junto para passar, né, as estratégias, as sugestões que nós temos para a interdisciplinaridade aí na escola. Desdobrando, então, esse terceiro momento, né, passando aí para frente, é a sugestão de atividades para desdobramento na escola. Explorar as sugestões de aprendizagem de espiral indicadas nessa pauta e adaptá-las ao contexto de suas escolas, visando o planejamento de ações de recuperação da aprendizagem. Analisar, segunda sugestão para o desdobramento, analisar e avaliar práticas já desenvolvidas nesse início de ano letivo, refletir sobre elas e compartilhar com os colegas de área as primeiras percepções e experiências, buscando direcionamento para as novas ações. Então, dialoguem na escola de vocês, forcem a ter o diálogo, né, a ver as possibilidades que é possível, eu brinco assim, né, vão pegando as chaves e abrindo as portas, né, às vezes tem laboratório, às vezes tem isso, tem aquilo, está tudo inutilizado, né, começa a pensar uma forma de utilizar esses espaços, né, para que se tenha uma vantagem maior de se trabalhar aí.
tudo bem? Então, são coisas assim, né? Eu sempre vou procurando coisas, vejo que tem a escola. Às vezes a gente está precisando de algo que está escondido lá, está na porta fechada, e a gente abre a porta e encontra a solução para o que a gente precisava naquele momento. Então, façam isso também, né? Uma sugestão que eu dou. Converse, né, com os colegas, busquem direcionamentos para as novas ações e reflitam sobre o que já aconteceu também, o que, que pode ser melhorado do que aconteceu. Os conflitos foram resolvidos de forma satisfatória, etc., né? Lembretes. Exercite a escrita reflexiva de narrativas, descrevendo e desenvolvendo suas ideias e reflexões sobre os pontos discutidos nesse primeiro bloco de formações. E não se esqueça de que você sempre poderá entrar em contato conosco pela comunidade de Ciências da Natureza e explorar boas práticas por meio de nossos Padlets. Então, comunidade de Ciências da Natureza tem aí um link para o Google Forms. Tiveram algumas pessoas que já participaram, a gente ficou muito feliz de ouvir a opinião, ouvir né, a sugestão de vocês, é muito legal isso. Logo mais a gente vem com essa devolutiva dessas coisas, e o formulário está ali. Vamos nos comunicar, por favor. E também os nossos Padlets, né, que está ali diferenciado, né, por física, biologia, química e ciências, compartilhando as práticas, né, é um local onde a gente pode compartilhar e beber também das práticas dos outros, ali, né, encontrar práticas de outros professores da rede, específicos aí em cada disciplina da nossa formação de recuperação e aprofundamento. Então, é um espaço de troca de conhecimento e a gente precisa dessa troca, né? Precisa conversar, cutucar o coleguinha do lado e falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e tudo vai dar bem a partir vai dar certo a partir do diálogo, né? E da busca de soluções que estão aí, né? Na nossa frente, às vezes a gente não enxerga. Vamos lá, então. No próximo slide, a gente tem a sistematização da formação. Então, vamos tomar. Nós tivemos 3 momentos na formação. O primeiro momento, retomamos informações importantes sobre a estrutura das formações de ciências da natureza do programa Recuperação e Aprofundamento para o primeiro bimestre. O segundo, exploramos as habilidades essenciais de ciências da natureza com base nas possibilidades de aprendizagem em espiral. O terceiro, conhecemos as sugestões de atividades para desdobramentos na escola. Então, foram os 3 momentos. Nós temos aqui, né, as nossas referências bibliográficas para organizar essa formação. Então, elas estão todas aí. No último slide, a gente tem aqui, ó, conte-nos o que achou das formações Currículo e Aprendizagem em Espiral, parte 2, etapa 22. São 2 coisas diferentes, a nossa comunidade de ciências e esse QR Code leva para um outro formulário, né, onde também a gente vai receber as informações deles, contamos com a sua colaboração, porque sua participação é importante, sempre foi e sempre vai ser importante, e é fundamental para a gente pensar as futuras formações aqui. Então, ó, bit.ly Recuperacal 2021, tem o QR Code aí, acessem ele, né, sugiram situações lá, ali também, que esse compartilhamento de ideias nos faz melhorar aqui a nossa formação. Eu espero, né, que tenha contribuído essa formação, que as nossas reflexões, né, tenham chegado a vocês de uma forma possível de acontecer aí na escola de vocês. Peço, né, que, por favor, que vocês avaliem nosso encontro por meio dos links aí que estão nessa tela e que estava na última tela e na anterior. Me despeço de vocês aqui e nos encontramos, então, daqui a 2 semanas. Na semana que vem, não esqueçam, né, formação de etapa sobre interdisciplinaridade no ensino de ciências da natureza. E daqui a 2 semanas, a formação específica para o ensino de física, que será feita em conjunto com a EVE, que é a nossa formadora específica das ciências da natureza no ensino fundamental. Então, tchau, então, nos vemos na próxima. Um grande abraço e até a próxima.